Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Marcelo Motoyama, Papa Yankee 2 Fox November. Esse primeiro programa da série de radioamadorismo vai começar contando a minha história, especialmente para aqueles que não são radioamadores, para que vocês possam compreender por que eu e mais 5 milhões de pessoas em todo o mundo ainda praticamos esse hobby. Essa série que começa agora também vai ser uma oportunidade para mim poder compartilhar as minhas experiências que eu tive ao longo desses 30 anos como radioamador. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. É uma oportunidade de receber os avisos dos próximos vídeos que serão postados. E ao final, deixe o seu curtir, caso tenha gostado do conteúdo. Começa mais um programa Inspiracional TV. Bem pessoal, essa história começa de uma forma muito simples. O desejo que eu tinha quando eu era jovem de me comunicar com outras pessoas. Antes da internet, nós, radioamadores, possuímos uma facilidade que hoje em dia está disponível para todo mundo. O WhatsApp, o Facebook, as mídias sociais. Não há diferença. O que aconteceu foi uma modernização. Agora, tudo partiu dos experimentos dos radioamadores. Em 1983, incentivado pelo meu pai, Osório, Papa Yankee 2, Oscar Hotel Mike, eu me tornei radioamador. Ganhei um Delta 120 de presente, que só transmitia nas bandas de 40 e 80 metros. Os radioamadores que conhecem sabem quais são as dificuldades de se operar nessas bandas, né? E a partir daí eu fui me apaixonando por esse hobby. Primeiro porque o caráter social do radioamadorismo, de você conhecer outras pessoas, se relacionar com outras pessoas, fez com que aquele hobby se tornasse ainda muito mais interessante para mim. Ainda mais porque você passou a conhecer pessoas da sua cidade, do seu estado, de todo o Brasil, de outros lugares do mundo. Então é muito interessante que se diga que era a rede social da época. Era mais difícil? Sim, era mais difícil, mas era gratuita. A partir daí, eu comecei a me interessar pelo rádio e, notadamente, pela transmissão em código Morse, que nós chamamos de telegrafia. Fiz um curso de telegrafia com o saudoso Tony. Tem uma fotografia aí que vocês estão vendo no vídeo do Tony no shack dele. O Tony era um ser humano incrível, portador de deficiência, mas que com a ajuda de familiares e de amigos comparecia todas as quintas-feiras à sede da Labre São Paulo no Largo São Francisco para ensinar gratuitamente todos os radioamadores que quisessem aprender os mistérios do código Morse. Nessa época também, eu comecei a descobrir que a entidade que congregava os radioamadores à Labre era muito mais do que uma simples associação. Ela era o ponto de encontro entre as pessoas. E lá eu descobri que o radioamadorismo tinha algumas faces muito interessantes. Primeiro, que quando você se comunica com alguém pelo rádio, você não vê a cor, a religião, a condição social, se aquela pessoa é rica ou pobre. Você conhece uma outra pessoa. Você começa a conversar, começa a estabelecer uma amizade com uma voz. E em alguns momentos os radioamadores se reúnem em encontros e acabam se conhecendo. O curioso é que eu era muito jovem, eu tinha ainda 16, 17 anos, e eu fui recebido no universo de pessoas muito mais velhas, 30, 40, 50 anos. E eu percebi que justamente por conta dessa face do radioamadorismo, de não olhar a cara, e sim o coração, que não haviam diferenças entre jovens e velhos. As pessoas mais velhas eram poços de experiência que passavam para a gente que era mais jovem. O interessante dessa época
é que a gente acabou aprendendo algumas coisas que eu poderia dizer forjaram a minha personalidade. Principalmente o fato de você não julgar as pessoas pela aparência. O radioamadorismo faz muito disso. Existem reis que são radioamadores. O rei Juan Carlos da Espanha, o rei Hussein da Jordânia, o atual presidente da Indonésia. Você pode cruzar com pessoas famosas através do rádio e, num primeiro momento, não saber com quem você está falando. Então o radioamadorismo naquela época, por eu ser muito jovem e estar começando aí a estabelecer relacionamentos com as pessoas, serviu para que eu aprendesse principalmente isso, de que não se deve julgar as pessoas pela aparência. E o radioamadorismo é assim. Mais do que isso, o radioamadorismo mostrou para mim que eu poderia utilizar esses conceitos na minha vida. Ou seja, eu não precisava ficar vinculado a utilizar esses aprendizados somente enquanto eu estivesse no rádio. Eu poderia utilizá-lo na minha vida e assim eu fiz, até hoje com mais de 50 anos. Pois bem, a LABRE, que é a Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, é uma entidade octogenária, tem hoje 84, vai fazer 85 anos, congrega os radioamadores. E desde sempre que eu me conheço como radioamador, eu sempre participei da entidade, seja como colaborador, seja como um dos conselheiros mais jovens eleito em 1987. Agora, recentemente, quando retornei ao rádio em 2011, como conselheiro, 2012 como vice-presidente, 2013 como presidente da entidade. Atualmente, ocupo o cargo de presidente do Conselho da LABRE São Paulo. O radioamadorismo tem muitas faces. E a mais interessante delas é que você pode escolher o que você quer praticar dentro do rádio. Algumas pessoas praticam o que nós chamamos de QRP, que são transmissões com baixa potência. Hoje, muito utilizadas nas transmissões por apartamentos, onde os radioamadores, por não poderem colocar suas antenas em cima dos prédios, acabam optando por esse modo de operação para poder, com antenas reduzidas de dentro da sua sacada, da sua varanda, poder se comunicar. O radioamador pode utilizar as suas habilidades através do cadastramento da RENER, que é a Rede Nacional de Emergência, aonde nós somos colocados à disposição da sociedade civil, através do Ministério da Integração Social, para os casos de desastres, para os casos em que não há comunicação. E o radioamador, com um simples walkie-talkie, um HT de mão, pode suprir as comunicações necessárias para ajudar as pessoas naqueles momentos de calamidade. Existe uma faceta que eu me apaixonei muito e que eu gosto muito, que é a competição. Algumas pessoas podem perguntar, mas competição com radioamador? Sim. Nós nos reunimos em diversos finais de semana durante o ano, em diversos contests diferentes, com o objetivo de fazer o maior número de contatos possíveis. Através de entidades que organizam essas competições, você consegue premiações, placas, troféus. Estou exibindo aí alguns diplomas de algumas competições recentes da qual participei e que fui agraciado com colocações. Então, assim, é preciso organização, perseverança, condicionamento físico, porque às vezes operamos até 48 horas sem dormir para conseguir a maior pontuação possível. Existem também os radioamadores expedicionários, aqueles que gostam de atingir os pontos mais longínquos do planeta com seus equipamentos de rádio. Eu não vejo diferença entre uma pessoa que queira subir o Monte Everest e fincar uma bandeira lá em cima e um radioamador que quer conseguir chegar à ilha, por exemplo, de Peter Island, na Antártida, com seus equipamentos e de lá emitir um sinal. É aventura. E por que os radioamadores fazem isso? Paixão? Por algum tipo de interesse financeiro? Não. Normalmente, os radioamadores fazem isso por
prazer. Por quê? Nós nos organizamos através de associações como a Labre em todos os países do mundo. Então, em todos os países existe uma associação, cada uma com o seu nome, que faz o papel da associação que nós temos aqui no Brasil. E essas associações estão vinculadas à IARO. Ou seja, existe uma hierarquia internacional ligada às comunicações que regulamenta e faz com que os radioamadores sejam operadores licenciados dentro da lei. É muito curioso que hoje em dia as pessoas têm a aparência ou a impressão de que o radioamador causa interferência, que o radioamador é associado com o operador da faixa de cidadão, aqueles que operam nos caminhões, não que os radioamadores não possam operar também em caminhões e veículos. Mas o radioamador, ele se separa da faixa de cidadão justamente pelo caráter mais experimental, de pesquisa e quase profissional, vamos dizer assim, de utilizar o equipamento de rádio. Hoje muitos radioamadores estão saindo das cidades e indo para o interior, ou aqueles que estão nos grandes centros não conseguem operar, por quê? Porque moram em prédios. E a legislação atual diz que o radioamador precisa de uma autorização do condomínio para colocar a sua antena lá em cima. Normalmente, por ignorância, por desconhecimento, as convenções de condomínio muitas vezes proíbem essas instalações de equipamentos. E o radioamador, na realidade, com os equipamentos modernos que nós temos hoje, não causam interferência. Muito pelo contrário. Nós somos vítimas das interferências geradas por lâmpadas que são importadas sem qualidade, por equipamentos que vêm para o Brasil sem que sejam certificados pelo Inmetro e que, consequentemente, transmitem sinais. Lâmpadas de LED são grandes vilões hoje do radioamadorismo. Só do radioamadorismo? Não. As lâmpadas de LED e as lâmpadas eletrônicas econômicas, elas são transmissores de sinais. Então, muitas vezes, você pode ter problema de interferência no seu celular, na sua televisão, no seu rádio de casa ou em qualquer outro tipo de equipamento, e a origem não é um radioamador. A origem são equipamentos que você tem dentro da sua própria casa. Um telefone sem fio é um transmissor, assim como um rádio. Mas, na realidade, o que o radioamador fazia no passado está presente no dia a dia dela. Então, proibir que um radioamador possa colocar a sua antena no topo do prédio, na realidade, nada mais é do que fazer com que aquele radioamador, aquela pessoa que tem um hobby, não exerça uma atividade que lhe dá prazer. Assim como pessoas que gostam de pescar, precisam de vara, precisam ir ao mar ou ao rio para pescar. As pessoas que gostam de alpinismo precisam se deslocar até as montanhas para poder fazer o seu hobby. As pessoas que praticam qualquer tipo de esporte. O radioamador precisa de uma antena. E essa antena, ela não causa prejuízo, ela não causa problemas, ela não causa nenhum tipo de interferência se estiver bem regulada e bem acertada. Assim como os equipamentos que você tem na sua casa, se forem devidamente homologados, não vão causar nenhum tipo de interferência. E assim funciona com o radioamador. Então, o radioamadorismo, na realidade, para mim, sempre foi um hobby que me atrai amigos. Eu utilizo ele como competição e também como uma forma de colecionar diplomas, cartões. Vocês estão vendo aí algumas imagens de cartões que eu recebo de todo mundo. Você pode se perguntar, cartões? Sim! A cada contato realizado entre os radioamadores, há uma forma de confirmar aquela amizade, aquele contato, onde eu remeto um cartão, vocês podem ver o cartão que eu utilizo atualmente, e recebo um cartão também daquele radioamador. Tudo isso é feito via associação, a Labre. E os radioamadores que gostam dos cartões, colecionam esses cartões, separam por países. Os cartões japoneses, vocês estão vendo algumas imagens aí, são muito bonitos.
Os cartões antigos da Rússia, que utilizava cartões postais, na época da Guerra Fria, quando eles não conseguiam comprar ou mandar imprimir cartões, eles usavam postais com imagens da Rússia. Cada país tem suas particularidades. O radioamador, inclusive, aprende muito sobre geografia. Ele acaba tendo contato com outras línguas, com outras culturas. O radioamadorismo, por si só, obriga aquele praticante a se instruir. Ou seja, quando ele ouve um sinal, ele, por obrigação, vai procurar no mapa, se ele já não souber de cor, qual é o país que está transmitindo. E normalmente nos contatos que são realizados, quais são as informações passadas? O nome, a cidade onde aquela pessoa reside, quais são as condições climáticas que estão nos locais naquele momento, ou ainda o tipo de equipamento, o tipo de antena e outras informações relevantes para que o radioamador possa entender se o sinal está chegando muito forte ou muito fraco, o porquê. O radioamadorismo de aventura, que nós chamamos as expedições, tem um objetivo muito importante. Nós, radioamadores, temos um ranking que é coordenado pela Associação dos Estados Unidos, chamado DXCC. O DX Century Club é um grupo de radioamadores ranqueados que são catalogados por número de países contactados. Ou seja, quanto mais países ou entidades, como nós chamamos, mais você sobe no ranking. E esse ranking ele é espalhado por todo o mundo e todos os radioamadores podem participar dele. Só que essas entidades, que na realidade não são países, às vezes são lugares inóspitos que não tem radioamador. E como que faz para fazer contato com esses lugares? Algum radioamador precisa ir lá. Normalmente grupos de radioamadores que se reúnem através de associações sem fins lucrativos. Estou mostrando alguns logotipos aí para vocês, de entidades que são espalhadas aí por todo o mundo, que acolhem doações para poder financiar essas expedições. Alguns lugares são fáceis. Por exemplo, o Brasil é dividido em 4 entidades. O Brasil como continente, a ilha de Fernando de Noronha, o arquipélago de São Pedro e São Paulo e a ilha de Trindade. Fernando de Noronha talvez seja o mais fácil. Eu já operei, estive lá em 2011 e ainda mantenho o indicativo de lá, Papa Yankee 0 Fox Oscar, e fiz lá, durante a viagem de férias com a minha família, mais de 4.000 contatos. É muito difícil fazer contato com Fernando de Noronha e as pessoas precisam. Então, quando alguém vai operar nesses lugares, existe uma grande quantidade de radioamadores interessados em fazer contato com essas pessoas. Já algumas ilhas, é quase impossível alguém chegar sozinho. Está sendo organizada uma expedição para a ilha de Bouvet, que fica perto da Antártida. O custo que está sendo compartilhado com outro tipo de exploradores, que são cientistas, vai ultrapassar $1 milhão para conseguir chegar a essa ilha. Radioamadores, geralmente aposentados e que têm isso como interesse e hobby, se reúnem, dividem os custos e fazem essas operações. São operações muito difíceis, onde é necessário ter equipe médica, ter pessoas com plenos conhecimentos de resgates e primeiros socorros, com condições inóspitas de operação, às vezes no gelo, ou na selva, ou em outros locais mais de difícil acesso. Então não é só sentar atrás de um rádio e fazer um contato. O radioamador, se quiser, ele tem uma série de recursos, de possibilidades de exercer o seu hobby. Isso pode ser feito em pequenas viagens no seu estado. Existe um diploma coordenado pela Inglaterra chamado IOTA, Islands on the Air, as ilhas no ar. Ou seja, ilhas que mesmo que não valam como países, de acordo com critérios que eles mesmos especificam, valem para um diploma onde o objetivo é você contactar o maior número de ilhas possíveis. São Sebastião,
Ilhabela, são ilhas separadas para esse diploma. Cananéia, eu já estive operando em Cananéia, usamos esse cartão. Já operei em Ilhabela, usamos esse outro cartão. E esses cartões que são enviados para os radioamadores que estabelecem contatos com a gente, acabam servindo para esse diploma, que também tem o ranking. A competição é muito forte entre os radioamadores. Muitos têm objetivos ao entrar no rádio. Não é só entrar, bater papo. Pode ser, tem gente que gosta de fazer só isso, mas grande parte são motivados por objetivos a serem alcançados, rankings a serem conquistados. Ou seja, você pode passar uma vida inteira buscando objetivos dentro do radioamadorismo. Por que isso é tão importante? Porque, como eu disse no começo do vídeo, eu trouxe para a minha vida pessoal muito do que eu aprendi no radioamadorismo. Esse cenário competitivo mostrou para mim que eu tinha que agir assim também no meu dia a dia, no meu trabalho. Os radioamadores prezam a ética, a honestidade. Dentro do rádio, fogem de assuntos como política, religião, futebol. Ou seja, dentro da medida do possível, o radioamador forma cidadãos conscientes e que reconhecem o valor das pessoas. É óbvio que, como qualquer tipo de categoria, qualquer tipo de pessoas, existem as suas exceções. Mas na grande maioria não. Eu fiquei fora do rádio por cerca de 18 anos. Entre 92 a 2010, por questões particulares, de trabalho, família, eu fiquei ausente do rádio. E o curioso é que eu não voltei em 2010, muitos amigos que me conheciam naquela época ainda lembravam de mim. Ou seja, você faz efetivamente amizades sinceras nesse meio. É muito difícil você chegar depois de 18 anos em um determinado local e querer que as pessoas lembrem de você. Mas no radioamadorismo isso não acontece. Se você for um radioamador ativo, participante, engajado com a associação, todos vão lembrar de você. E esses amigos são para sempre. O radioamador é muito receptivo. Vá a algum outro país como radioamador e avise que você vai estar lá. Muito provavelmente você vai ser recepcionado no aeroporto por um grupo de radioamadores que você nunca viu. Talvez um ou outro você tenha estabelecido um contato pelo rádio, te recepcionando. É incrível como você pode fazer esse tipo de trabalho e aprender com tudo isso. Aqui nesse canal, o que nós vamos fazer é contar histórias, mostrar experiências que nós aprendemos com o tempo. E fazer com que o radioamador que está iniciante melhore a sua atividade, se aperfeiçoe, se torne um radioamador mais experiente, mas principalmente, o nosso interesse é mostrar para a sociedade que o radioamador não é inimigo dela, ele não causa interferência. Um radioamador no seu prédio pode ser o elo de contato com uma família de um outro país que esteja acontecendo uma catástrofe, como aconteceu no Japão com o tsunami. Não haviam comunicações por telefone, não havia comunicações por celular, mas haviam radioamadores. O radioamador sempre vai existir. O radioamadorismo está cada vez mais latente, não como era no passado, mas fazendo a mesma coisa que todos vocês fazem. Só que com uma rede social diferente, particular, gratuita, que demanda um pouquinho mais de técnica. Mas o objetivo é o mesmo, é o de contactar pessoas, de se relacionar, estabelecer relacionamentos, aprender. Vamos tentar, com o passar do tempo, mostrar como isso tudo é importante.
Esses são apenas alguns exemplos de como o radioamadorismo pode fazer parte da sua vida, sendo você radioamador ou não. Nós acreditamos muito que, através dos nossos vídeos, nós vamos conseguir mostrar para a sociedade que o radioamadorismo está aí, está latente, operante, é útil para as pessoas, é útil para a sociedade. Jovens podem aprender com o radioamadorismo. Pessoas da terceira idade podem sair da senilidade encontrando amigos para conversar todos os dias pelo rádio. Pessoas com deficiência praticam o radioamadorismo e são valorizadas por isso. O radioamadorismo é um hobby de inclusão. O radioamadorismo é um hobby científico que pode ensinar geografia, ciências, matemática e história. Se você acompanhar os nossos vídeos, mesmo não sendo um radioamador, você vai descobrir que o radioamadorismo é importante na sua vida e na vida da sociedade. Espero que você tenha gostado desse nosso primeiro vídeo. Não deixe de dar o seu like, porque isso é muito importante para nós. Não deixe de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com outras pessoas que você quer bem, para que a gente possa ampliar esse trabalho que nós vamos tentar fazer. Meu muito obrigado e até a próxima.